Olá, tudo bem? Hoje na Palavra de Deus nós vamos enxergar as histórias de alguns profetas, no caso 2 deles. É claro que os profetas, muitos deles viveram em períodos extremamente difíceis, momentos de sofrimento, momentos complexos, mas através da vida deles, os mesmos demonstravam um amor imenso a Deus e uma vontade de servi-lo e também de testemunhar sobre como as pessoas da sua época enxergariam o tamanho do amor de Deus. Um Deus que se importa com as pequenas e com as grandes coisas. Um deles, por exemplo, é Sofonias. Você já ouviu falar de Sofonias? Sofonias é conhecido como Deus se escondeu. O nome dele significa Deus se escondeu. Talvez você nunca viu alguém chamado Sofonias, mas essa expressão talvez você já deve ter ouvido. Não por alguém, mas talvez no íntimo de suas orações. Às vezes orando nos perguntamos, será que o Deus o qual tantas pessoas cantam e falam é o mesmo Deus que ouve nossas orações, que atravessam as paredes, que ultrapassam as barreiras geográficas? E Sofonias, com a sua vida, tinha a missão de falar que Deus não estava escondido, mas que as pessoas que o buscavam de todo o coração podiam encontrá-lo. Um exemplo desse texto está em Jeremias 29, que nós encontramos quando Deus diz que aqueles que o buscam de todo o coração o encontram, né? Buscar-me-eis, me achareis, se o fizerdes de todo o coração. E Jeremias, propriamente com a sua vida, se lamentava com alguns pecados que Israel enfrentava, mas também tinha uma mensagem animosa de um Deus que queria restaurar o plano perfeito para a humanidade. Mas o que nos chama a atenção nesse ponto é o chamado dele. Eu não sei se, você em suas orações procura um Deus que não está escondido. Mas muitas vezes quando esse Deus te faz convites para servi-lo, você pode pensar o seguinte, mas eu sou tão insuficiente, tão incapaz, tão pequeno, tão vazio. E foi esse o sentimento de Jeremias quando ele foi chamado. Ele diz, Senhor, não passo de uma criança, imaturo para receber um chamado desse tamanho. Mas Deus diz, não temas diante destas pessoas, porque eu sou contigo para te livrar dos males, diz o Senhor. E então Deus estendeu a mão, tocou a boca do seu servo, para que as palavras dele fossem do alto. Na insuficiência do homem, nós vemos a totalidade do poder de Deus agindo em nossa imperfeição. No momento que você se sente suficiente para servi-lo, é que você é incapaz. Mas no momento que você olha para as suas características, para quem você é, e você se considera pequeno, a grandeza dele toma posse de você. E é nesse momento que Deus fala a Jeremias, Jeremias, veja o que você vê na sua frente. E talvez no teu chamado, Deus te pergunte nesse momento, o que você está vendo? E você pode dizer, nada? A escuridão? Os meus olhos estão fechados em oração? E Jeremias viu uma amendoeira. E ao ver essa amendoeira, parece algo normal, Deus diz a ele, viu bem, porque eu velo a minha palavra para cumprir. A amendoeira, ela é a árvore que dá fim ao inverno em Israel. Quando a primeira amendoeira floresce, o inverno acaba e a primavera começa. Quando Deus fez essa promessa a Jeremias, ele disse a Jeremias que, assim como aquela amendoeira estava dando fim ao inverno, Deus estava agindo através do seu servo para dar fim ao pecado, através da forma como iria usá-lo. Deus está querendo dar fim ao inverno da sua vida, permitindo que uma nova obra comece em você. Permita que Ele te use, em nome de Jesus. Que Ele te abençoe.